Olá, pessoal. Chegou a hora do nosso segundo episódio do AccountCast, podcast de inovação e insight para profissionais de finanças. Aqui você vai acompanhar tudo sobre governança financeira, soluções na nossa plataforma, tendências do mundo de finanças, entrevistas com especialistas. E hoje temos um convidado super especial, né, Gold? Participou com a gente lá da fundação da AccountFi. Quem está com a gente aqui hoje, Gold? Hoje, para a gente é um prazer enorme trazer aqui para bater um papo com a gente uma pessoa que é uma grande referência, não só para mim, mas para um monte de profissional de finanças no mercado, que é o José Alfredo Freitas. José Alfredo vai falar um pouco mais aqui da carreira dele, mas, entre outras coisas, ele foi diretor financeiro da Brenco, da Libra, do Grupo Suzano, né? Hoje é diretor financeiro de desenvolvimento de novos negócios da Coimex, né? Ele é acionista fundador da AccountFi, né? E investidor em empresas, investidor anjo, né? Na Red House, Square. Então, uma pessoa que também, além de tudo, é empreendedora, né? E tem formação em ciências contábeis, né? Pela Faculdade de São Luís e MBA em gestão empresarial pela USP. Tá certo, Alfredo? Muito bem-vindo, muito obrigado. Grande prazer estar aqui com você hoje. Maravilha, Gold. Obrigado aí pela introdução. Gold, João, obrigado pelo convite, né? Bem-vindo. Muito legal, adoro o tema. Espero que a gente tenha uma conversa maneira aqui para tentar aí trocar algumas ideias aí, passar um pouco da experiência aqui que a gente tem nesse mundo financeiro aí, já de uma jornada razoável. Não, mas o tema de hoje, Alfredão, é uma coisa que a gente já falou várias vezes ao longo da nossa vida aqui, já trocou ideia, que é por que se formar em contabilidade, não para seguir a carreira de contador, mas seguir uma carreira executiva, né? Chegar até ser um diretor financeiro de empresa, um presidente de empresa, né? A importância que a formação técnica contábil traz, não para ser contador, né? Mas, assim, a gente talvez tenha em você uma das grandes referências nossas, né, de um contador de formação que nunca exerceu a profissão como contador, mas que tem uma carreira brilhante em finanças, e você sempre trouxe muito esse conhecimento que você adquiriu na contabilidade e o quanto isso te ajudou, né? Mas, para começar, Alfredão, você consegue me falar o que te motivou a escolher o curso de contabilidade? Vamos fazer essa introdução para a galera ir te conhecendo um pouco e a gente vai no finalmente. Legal. Mas, cara, assim, esse tema ele é muito ligado à minha escolha lá atrás, assim, né? E é uma história curiosa, assim, né? Porque eu comecei a trabalhar muito garoto, assim, né, cara? Eu, com 15 anos, eu entrei no mercado de trabalho, né? E ainda estava lá. Quando eu comecei o meu ensino médio, que eu fiz ele à noite, né? Eu comecei a trabalhar durante o dia. E o meu primeiro emprego foi numa grande empresa, assim, que era aquela empresa de máquina de costura Singer, né? Assim, né? E eu comecei ali a minha carreira e fui caminhando naquelas promoções naturais de garoto que começa a trabalhar. E quando chegou na minha época de vestibular, né? Eu já estava ali, né, transitando na área administrativa financeira da Singer, assim, né? E olha só que coisa curiosa, né, cara? Quando chegou na época de eu escolher, assim, né, para que matéria eu ia prestar o meu vestibular, eu tinha uma primeira inclinação, assim, né, a olhar para a engenharia civil, porque meu pai era um pequeno empreiteiro, assim, né, e eu tinha muita relação com ele nessa história, assim, então seria um caminho natural de eu escolher. Mas lá na Singer, e olha como é que são as coisas da vida, né, cara? Assim, trabalhava um cara na área de planejamento e controle, que eu não me lembro mais o nome dele, mas era um cara que, à época, eu admirava, assim, sabe? Assim, né? Do comportamento, do trabalho que ele tinha. E eu fui bater um papo com esse cara, que eu não me lembro mais o nome dele, né? Falei, cara, estou aqui, né, numa fase de vestibular, estou em dúvida, né, assim, porque em casa eu tenho meu pai, né, que me inclina a ir para uma faculdade de engenharia, e a minha experiência de trabalho aqui me inclina a olhar para a economia, administração e contabilidade. Assim, né? O que você me aconselha a fazer? E, cara, a resposta que esse cara me deu, ele falou exatamente o tema desse nosso bate-papo aqui, cara. Ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu faria contabilidade, mas não para ser um contador. Né? Eu falei, porra, mas por quê, cara? Ele falou o seguinte, ele disse assim, olha... Ele era um economista, hein, assim. Ele falou assim, cara, eu acho que um cara que se forma em contabilidade,
né, ele ganha ali os fundamentos, né, que são assim os elementos fundamentais para você ter uma carreira no mundo de administração e finanças, assim, né? Eu acho que é o principal alicerce, assim, sabe, para quem quer ter uma carreira, né, na área de finanças, assim, né? E eu, função desse papo, eu escolhi fazer contábeis, né? Assim, então, é um cara, assim, o cara que direcionou a minha carreira, vou assim dizer, né, por esse conselho que ele me deu. Eu não lembro mais o nome do cara. Pô, que ingratidão, Alfredo. Pois nem o nome cara, para a memória. É a memória, cara, assim, que me trai aqui nesse nome, mas eu tenho que fazer essa menção honrosa a ele aqui, porque ele que me deu essa pista e essa dica para eu seguir por esse caminho, né, cara? Porra, maneiro. E aí, quando você entrou no curso de contabilidade, né? Qual que era a tua expectativa lá naquele momento? Já era realmente não seguir uma carreira executiva? Porque quando você entrou, é uma avalanche de conceito contábil, de direcionamento. Qual que era a tua expectativa? Ela mudou no tempo? Ou você sempre seguiu forte nessa visão? Mudou completamente, assim, né, cara? Honestamente, assim, né, eu escutei o que o meu amigo aí que me deu a dica me falou, mas, assim, não tive a plena compreensão de tudo aquilo que ele estava querendo me transmitir, mas eu resolvi embarcar, assim, porque eu realmente, assim, olhando lá para o meu pai no caminho da engenharia e olhando para o que eu fazia no escritório, eu tinha uma familiaridade maior para esse caminho da família de escritório, assim, né? Então, assim, eu entrei meio que pulei, assim, sabe, né, no ar, assim, para ver no que é que isso ia dar, assim. Eu não tinha uma clareza, né, assim, de puta, cara, eu vou fazer esse curso aqui para ser um CFO ou para ser um tesoureiro, né? Eu não tinha isso muito claro à época, né? Mas acho que, assim, à medida em que o curso vai se desenvolvendo, né, e você vai experimentando as matérias e tomando conhecimento e familiaridade com o assunto, essas coisas vão se desenvolvendo, entendeu? Uhum. E na prática, cara, assim, o que eu acho que dá para dizer é que, assim, como eu já trabalhava muito, eu já comecei a trabalhar muito de garoto, assim, né? Eu tinha o privilégio, assim, né, cara, de trabalhar e estudar, ou melhor, de estudar e ver na prática algumas coisas que iam acontecendo no trabalho, assim, né? Então, as coisas, aquilo que eu olhava na escola, né, que era uma coisa até às vezes um pouco mais abstrata, assim, no dia seguinte, quando eu acordava para ir para o trabalho, você já começava a materializar e visualizar algumas coisas, e você vai aprendendo e desenvolvendo isso com o tempo, assim, né, cara? Uma das perguntas que a gente vai fazer é exatamente isso, né? Nessa transição do teu estudo para o trabalho. Esse trabalho que você tinha durante a faculdade era correlacionado já à contabilidade ou foi o segundo passo, depois disso, que você acha que teve uma boa experiência na transição de estudo para o trabalho? Legal. Então, assim, deixa eu te falar. Quando eu terminei o primeiro ano da faculdade, né, eu tive que trancar a minha matrícula porque eu tive que prestar o serviço militar obrigatório, né? E assim, eu fiz o primeiro ano, tranquei o segundo ano, né? O ano seguinte ao meu trancamento, eu fiquei lá no Exército. E aí, quando eu voltei, eu saí da Singer, né? E eu tive o privilégio, assim, que eu costumo dizer assim, que eu fiquei por 2 anos e meio trabalhando numa empresa de mineração e produção de roda de liga leve, que eu digo assim que esse foi o meu puta estágio de luxo, assim, sabe, cara? Porque eu entrei nessa empresa na área contábil, né? E eu fui contratado para essa empresa, assim, porque o dono da empresa, ele era um cara que, assim, com um tino comercial extremamente aguçado, e a área administrativa financeira para ele era uma coisa acessória, assim, né? Só para você ter uma ideia, cara, ele resolveu reforçar o time contábil financeiro lá, porque ele estava numa época de aperto financeiro e precisando levantar recurso, né? Só que a contabilidade dele estava atrasada 2 anos, né? E era um emaranhado de empresas, assim, né? E eu entrei lá nesse desafio, né, cara, de colocar a casa em ordem, de ajudar, né? Eu ainda estava no início da minha carreira, da gente fazer esse trabalho primeiro, muito assim, né, de corrigir o passado, assim, né? 2 anos com contabilidade atrasada, botar a contabilidade em dia, para atender a esse interesse específico do dono, né, que ele queria ter os balancetes lá e os balanços para mostrar para os bancos para levantar dinheiro,
Mas também, cara, assim, eu tive o privilégio de trabalhar com um diretor lá à época, assim, que o cara era um cara fera pra caramba, assim, né? E eu, né, entrei assim, né? Às vezes você lembra o nome? Esse chamava Borghetti, cara, assim, o diretor lá. O outro assim, é mais difícil ainda, né? Você não lembra nada. E aí, cara, assim, a empresa, assim, né, tinha esse trabalho meio braçal de colocar a casa em ordem, assim, né, mas tinha muita inteligência a ser aplicada ali, e eu tive o privilégio de, durante a faculdade, vivenciar isso, assim, né. Então, era uma matriz de empresas, assim, organizadas, né, com estrutura para botar uma eficiência tributária, né, na organização dos negócios, né, cara, assim, e eu vivi isso, assim, sabe, então eu estava lá na escola, né, assim, terminando meu curso, e chegava lá no dia a dia, era uma aplicação direta, assim, né? Então, na tua pergunta, assim, né, Gold, eu não tive aquele, assim, termina a faculdade, depois vai fazer um estágio, vai fazer um programa de trainee, assim, né, eu já entrei, já durante o curso eu já estava na guerra, assim, já estava lá na luta. E, cara, essa experiência nessa empresa foi uma puta escola para mim, assim, né? Um privilégio que é a aplicação prática, né, de tudo aquilo que você está aprendendo lá na universidade, assim, né? Então, e aí, assim, né, como que é um pouco do nosso tema, assim, né, cara, assim, né? Eu entrei lá como mais um cara para ajudar, a empresa tinha um contador e tudo mais, mas eu fui ali organizando o processo para fazer aquela coisa meio mecânica de você ajudar a botar a casa em dia, mas como eu sou um cara curioso no assunto, eu fui conseguindo já sair um pouco, né? Escuta, eu não vou ficar aqui para assumir o papel do contador para assinar o balanço, assim, eu fui derivando, assim, né? Essa experiência, acho que ela também é muito importante na minha história profissional, porque aí você já vai bebendo do líquido que a contabilidade te oferece, que é você olhar os resultados e ver como é que você extrai valor desse negócio a partir das informações que você vai produzindo, né? Claro. É impressionante como pequenos desafios ou, eventualmente, pequenas encruzilhadas que você tem no início da tua carreira moldam o futuro, né? Exatamente. Eventualmente, se tivesse uma oportunidade mais aguda em contabilidade para assinar o balanço, ser gestor, talvez você... No teu caso, não, que você é muito fera, né? E, de alguma forma, você ia cair para outro mundo, mas essas coisas mudam muito, né? A carreira da gente, né? Mas, assim, para fechar esse bloco, Alfredo, para que dividir um pouco, eu queria que você dividisse um pouco com a gente, assim, com a nossa audiência aqui, quais os principais desafios nesse primeiro momento de transição da vida acadêmica para a vida prática você enfrentou? Não pode dizer que foi fazer razonete no papel, não, Alfredo, que você não tem idade para isso. Mas quais eram os desafios ali entre a vida real e prática? Porque você sabe que eu estudei técnico contábil, né? Eu também estudei economia, não estudei contabilidade, mas estudei técnico contábil e fui auditor. Então, fiz todo aquele processo de trainee, da UI, etc., e aprendi bastante contabilidade na prática. Quando eu fui fazer minha pós-graduação em finanças, a minha menor nota foi contabilidade, porque eu achei que não precisava estudar, porque eu já sabia tudo, e foi a pior nota, porque a teoria da prática era diferente ali, né? Qual que era a tua visão, assim, o que mais te impressionou nessa época? Então, primeiro, assim, né, que é só nesse desafio que eu estava descrevendo para vocês, assim, eu fiz classificação contábil, tá? Naquela época não tinha ERP, não, cara. Você tinha que pegar o relatório de despesa que o pessoal produzia lá e lançar lá a conta débito e a conta crédito, analisar a natureza da despesa e fazer a classificação para mandar para um birô, que o birô processava os lançamentos, assim. Então, eu quebrei pedra, assim, né, cara? Assim, eu lembro dessa história, no início do Accountify, você contando essa história. Lembra, né? Assim, o que o Gold chamou de razonetes aí, assim, né? Então, fiz esse negócio, sim, né, cara, assim. Mas, cara, assim, eu acho que falando assim, né, dessa questão de desafios e tudo mais, assim, né, eu acho que o primeiro, e acho que nós contadores, né, deveríamos fazer uma grande reflexão acerca do tema, assim, né, cara, dentro da estrutura, dentro de uma organização, assim, né, cara, seja ela do porte que ela tiver, né, assim, existe um certo preconceito
né, em relação à matéria, assim, né, em relação ao tema contabilidade, assim, né. O que eu acho que no final do dia é uma grande bobagem, assim, sabe, né, cara, assim, porque a gente hoje, né, nós contadores, assim, né, eu acho que a gente paga um preço, assim, acho que a gente se vende mal, assim, né, de uma maneira geral no mundo corporativo, assim, né, para dizer a importância e a relevância desse negócio, e a gente não consegue se desvincular daquela marca, daquela coisa meio chata, burocrática, que não tem valor, mas tem que ser feita. O mal necessário. É o mal necessário, entendeu, cara? Então, assim, e eu acho que o desafio inicial, assim, né, que eu senti, assim, né, quando você está estudando, está fazendo lá o seu trabalho e está bebendo dessa água e está se entusiasmando com esse negócio, e você, quando às vezes olha e olha para seguir dentro da organização, você não vê essa mesma resposta, e as pessoas não enxergam isso com a mesma relevância, assim, sabe, né, cara? Então, eu acho que eu olhando aqui lá para aquela época, assim, né, eu acho que esse era um dos pontos que me chamavam a atenção, assim, né? Lembra da história que eu contei, né, cara? Assim, o dono da companhia lá só resolveu investir na estrutura da área contábil porque ele estava precisando de grana, né? Não porque ele achava que aquele negócio era relevante, era importante, assim, né? Então, tu tem uma organização, assim, você trabalha numa área que você escolhe ali, né, trabalhar e se desenvolver, né? Muito nessa linha do teu comentário, assim, de que você vai trabalhar ali para atender o mal necessário, assim. Né? Nessa linha do mal necessário, Alfredo, eu lembro quando eu fiz faculdade também, Gold, pior nota que eu tive, eu mostro para comprovar, foi contabilidade, eu saí sem aprender absolutamente nada, né? Então, acho que parte da linha que você está falando do preconceito tá como a contabilidade ela é expressada desde, né, do momento de educação, não só nas faculdades contábeis, mas de administração, eu fiz engenharia, a matéria ela é apresentada e apresentada com viés muito pouco prático. Talvez uma das coisas, e aí que eu queria te questionar, uma das coisas que tenha mudado um pouco a tua jornada ou, né, a tua carreira foi exatamente você conseguir, naquele momento, ter a questão teórica, ao mesmo tempo que você tinha um desafio prático acontecendo naquele momento e você conseguiu sair da caixa, que não é tão comum, tá? As pessoas têm essa oportunidade e acaba que a contabilidade fica nesse preconceito, poxa, eu não gosto disso, mas não sei para que serve. Se um dia eu precisar de dinheiro, eu precisar entender, eu discuto a contabilidade. Mas em cima disso, em cima da faculdade que você fez e tudo mais, que habilidade você diria que um contador ou que a contabilidade te conferiu para sedimentar essa tua carreira de executivo de sucesso, né? O que a contabilidade tem que diferencia, tá? E que talvez a gente não perceba, né, no senso comum. Então, o João, aí, cara, assim, eu acho que a gente está falando, vamos começar a falar agora, assim, executivo de finanças, tá certo? Assim, né? Cara, assim, para mim, esse negócio está diretamente relacionado com aquele conselho do cara que eu não lembro o nome lá, me deu, assim, sabe? Que é a história assim, né, cara, assim, o conhecimento da essência da contabilidade, ele vai te permitir, cara, assim, quando você estiver tratando de um outro assunto, seja ele de tesouraria, de finanças, ou de um M&A, ou de uma estrutura comercial que você está implementando, assim, quando você agora está mergulhado em analisar um business ou uma operação financeira específica, e você começa a pensar nela e fazer a avaliação do negócio, nitidamente, quando você olha para aquela situação, você consegue, assim, né? E eu acho que esse é um valor, um ativo que eu desenvolvi importante, assim, toda vez que eu estive discutindo esse tipo de estrutura, um determinado desafio de negócio, quando a gente estava estruturando e desenhando esse negócio, eu conseguia visualizar as consequências disso, né, no resultado do negócio, na estrutura patrimonial da companhia, entendeu? Então, eu acho que fica uma informação mais completa, assim, né, para um executivo de finanças, assim, né, você ser um cara bastante conhecedor do tema de finanças, mas saber, né, a lógica e a consequência e o impacto que isso traz na estrutura do P&L do negócio e no balanço patrimonial, entendeu? E às vezes essa consequência às vezes não, em boa parte dos casos, numa parte importante dos casos, ela até contribui e faz ajustes nessa estrutura que você está discutindo, entendeu? Assim, né? Então, eu acho que esse é um valor que
eu tenho, assim, eu digo isso porque eu já ouvi isso de chefes meus na carreira que eu tive, e foi muito nessa linha, assim, sabe, assim, pô, você consegue, né, a gente está discutindo aqui uma operação de derivativo, né, e você consegue, fora a avaliação aqui dos economics desse derivativo, tentar interpretar e avaliar as consequências disso na contabilização, no impacto dos efeitos tributários que esse negócio não possam ter, assim, né, e um pouco aquela história da base que o cara me falou lá, entendeu? O famoso débito de crédito, né, Alfredo? Partidas dobradas, não é isso? Exato. Isso é um trigger quase que automático na cabeça, né? Não é uma coisa que você... por isso o processo fica fluido, né? Porque você consegue criar esse causa e efeito de uma forma muito automática. Aí fica fluido a discussão, a consequência, né? Tem um documentário sobre a vida do Warren Buffett que mostra exatamente ele numa cena, ele falando com o jornal aberto, com os balanços públicos, e a expressão que ele usa é: eu consulto os números que todo mundo consulta. Né? Quando estava falando, né, do enriquecimento todo do fundo, ele falou: eu estou vendo os mesmos números que todo mundo vê. Então, acho que essa habilidade, né, e de um cara lá como Warren Buffett, que define a contabilidade como a linguagem, a gente sempre fala isso desde o momento que a gente montou, né, a Countify lá atrás. Eu acho um pouco do que você está falando. Né? Quando você entende essa linguagem, você sempre fala essa linguagem, você não consegue dissociar essa linguagem de nenhuma decisão. E aí, em cima disso, queria que você explorasse um pouquinho esse viés estratégico que a contabilidade pode ter. Então, você citou o exemplo derivativo, então, no meio de uma decisão, eu trago a contabilidade para a mesa, porque sempre que a gente fala contabilidade, remete para alguém que não conhece do tema, como se fosse, de fato, uma obrigação que eu preciso ter legal, para ver, e não como uma ferramenta poderosa que eu tenho na mão para analisar o negócio, sendo eu contador ou não. Mas não conhecer a contabilidade e tocar um negócio é algo super temerário. Óbvio que muitos negócios deram certo negligenciando a contabilidade. Ok, isso acontece né, em vários cenários. Mas você não conhecer a linguagem que define um negócio é super temerário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse viés estratégico, né? Já numa cadeira de CFO, né? Como é que isso se transforma na tua vida? Né? Cara, assim, de novo, vou contar minhas histórias aqui, né? Assim, depois que eu saí dessa... São as melhores, esse é o objetivo. Né? Depois que você lembre dos nomes aí. Vou dar o crédito para quem falou aí. Legal. Mas, assim, depois que eu saí dessa empresa de ferroligas, eu entrei no Grupo Suzano, né? E entrei ali num startup que era a construção de uma fábrica lá na Bahia, e na época ainda a empresa tinha um nome diferente de Suzano, chamava Bahia Sul. Cara, assim, a Bahia Sul era um projeto, assim, né, assim, 1989, um empresário brasileiro tomar uma decisão de fazer um investimento de $1,5 bilhão, era uma coisa, assim, completamente irracional, impensável. Essas cifras a números de hoje parecem coisas meio normais, assim, mas em 1989 era uma coisa super desafiadora, assim, né. E o projeto, né, de construção da fábrica, ele passou por inúmeros desafios, assim, inclusive desafios financeiros, assim, né. E a pauta, assim, né, que dominava a companhia à época, né, era caixa, assim, né? Era fluxo de caixa, como é que eu vou levantar o dinheiro, como é que eu vou lidar com o BNDES, como é que eu vou falar com sócios para aportarem mais e como é que eu vou levantar os outros recursos. E a discussão essencialmente era fluxo de caixa, que não se falava de balanço, de resultado, até porque era uma empresa pré-operacional, assim, né? E, cara, assim, eu me lembro, num determinado momento de um desafio financeiro que a gente estava trabalhando lá, o presidente da Bahia Sul, na época, era um baiano que já faleceu aí alguns anos atrás, chamado Boris Tabakov, né? A gente chamava ele de Dr. Boris, assim, né, cara? E a gente estava lá, assim, eu nessa época já estava na Suzano, fazia na Bahia Sul, fazia um pouco assim, de planejamento financeiro, assim, né? Estruturação de levantamento de recursos e tudo mais. E a gente, cara, num determinado momento lá de uma negociação importante, de um entrave, de um impasse que a gente estava tendo lá para discutir com o BNDES, eu me lembro que o Dr. Boris, ele virou para a gente e falou assim, escuta, a gente discutindo lá caixa, dinheiro, eu não me lembro mais em detalhe do negócio, mas super me surpreendeu esse negócio, cara. Ele chegou para mim e falou assim, escuta, deixa eu dar uma olhada aqui no balanço patrimonial da Bahia Sul. Né?
porque ele quis, assim, né, na estratégia do destrave, lá do que estava travando a discussão lá, né, assim, que óbvio que era um negócio assim, que vivia, né, pedindo dinheiro, o orçamento ia aumentando, a gente ia tendo overrun lá de gastos e tudo mais. Num determinado momento surgiu assim uma discussão sobre a viabilidade do negócio, dado que a execução do plano estava ficando muito diferente, assim, né? E ele, que não era um contador, ele era um administrador, mas acho que com bons conhecimentos de contabilidade, assim, né? Ele pediu, ele falou assim, escuta, traz aqui o balanço patrimonial e vamos olhar aqui a estrutura, né, do ativo e do passivo, para a gente montar aqui e trabalhar lá na estratégia de discussão e negociação com o BNDES para provar que esse negócio é viável. Assim, porque o fluxo de caixa já não estava mais sendo suficiente nesse negócio, entendeu? Assim, né? Então, eu fiquei super impressionado, assim, cara, que eu estava ali já numa fase de conclusão do meu curso de contabilidade, né, já fiz muito contabilidade lá naquela outra empresa, mas nessa aqui eu já estava mais muito de planejamento financeiro, e aí numa dessas, assim, o presidente da companhia saca dessa, assim, né, cara, ele fala assim, ó, traz aqui o balanço patrimonial e nós vamos construir aqui, assim, né, vamos fazer uma avaliação, obviamente, para validar o que a gente vai defender e chegar e levar esse tipo de discussão no BNDES e que acabou sendo bem sucedida, entendeu, assim, né, cara, assim. Eu acho que esse exemplo, assim, ele é um pouco... ele trata assim de uma estratégia um pouco simplista, assim, né, cara, assim, mas eu acho que eu lembrei disso aqui, ouvindo a tua pergunta, João, porque mostra assim um pouco assim, né, da importância do negócio numa discussão que era preponderante para o negócio naquela época, que era viabilizar a continuidade lá, né, dos financiamentos e da execução do projeto, assim, né? E eu confesso a você, cara, que quando eu parei assim, ele falou, pô, traz um balanço aqui para a gente sentar e ter uma discussão. Eu quase caí da cadeira, mas, pô, o presidente da companhia pedindo o balanço aqui para a gente sentar e ter uma discussão, foi uma coisa que me surpreendeu. Virei mais fã do baiano ainda, que o Dr. Boris era o baiano, né, cara, assim, quando ele teve essa sacada e essa atitude aí para a gente olhar, né? Não, isso prova um pouco do viés estratégico da contabilidade né, executivos lá em cima analisando o balanço como informação. A gente vê, né, o contraponto disso é que a gente vê várias empresas que não tomam sua decisão em cima de números gerenciais e o quão temerário é isso. Né? E eu acho que cabe muito a área a ciência, né, de contabilidade acima de tudo, independente, né, se é um contador, pessoas que conhecem a contabilidade em si, direcionar essas decisões para que a tomada de decisão seja mais assertiva, né? E João, só um complemento a isso que você falou, cara, assim, eu na minha trajetória de trabalho aí, eu já passei por algumas empresas em que tinha lá a tal da famosa contabilidade gerencial, assim, né, cara? Em todos os projetos que eu me envolvi, as jornadas que eu tive nas empresas, eu sempre trabalhei para fazer o seguinte, olha, a gente tem que fazer a gerencial convergir para a contábil, assim, sabe? Né? Sempre o Guto aprendeu contigo e ele me ensinou. Eu estou tentando descobrir alguém para eu ensinar. O ciclo tem que continuar, mas ele aprendeu contigo. Nós temos um exemplo do que a gente... vamos dizer, se livrou de um problema numa situação em que a gente começou o nosso negócio, antes da AccountFi, ainda na época da consultoria que a gente montou, na São Conrado Capital, em que a gente ia adquirir via troca de participação uma financeira, fazia sentido para o contexto. A financeira era 100% gerida pelo gerencial, e a gente falou, olha, a gente mesmo fez a due diligence, falou, não, deixa a gente olhar a contabilidade. E a turma lá insistiu, olha, contabilidade não significa nada, porque a gente sempre faz gestão pelo gerencial. Falou, olha, a gente vai olhar a contabilidade porque, para mim, só tem esse número. E a gente eles mandaram os balancetes, a gente fez a análise e a gente falou, olha, não sei o que, mas tem alguma coisa errada aqui. Se você não conseguir explicar para a gente não vai fazer esse deal. Ah, não tem, vocês estão olhando errado, vocês não sabem nada de banco, de financeira, etc. Não era um banco, era um equivalente e tal. Olha, tudo bem, mas contabilidade, eu não entendo nada de financeiro de fato, mas de contabilidade a gente entende alguma coisa. Então, ou a gente tem essa explicação, ou a gente vai fazer o deal. Bem, não teve o deal, pouco tempo depois foi descoberta uma fraude enorme que praticamente quebrou a empresa. Ou seja, a contabilidade salvou a nossa pele ali naquele momento, né? E eles não sabiam, né? Não estava sendo feito isso, realmente era uma fraude, não era essa turma que estava negociando, era um funcionário, e que estava desviando. Graças à contabilidade,
que nos salvou de entrar numa furada, porque por conta do gerencial, né? Tem vários exemplos desse. O Alfredo mencionou muito, de fato, a contabilidade. A contabilidade, se bem tratada, ela te entrega muita informação, ela te dá a capacidade gerencial que você precisa, se você organizar, né? É complexo, é chato, talvez não seja... A gente usa o termo que não é sexy, né? Muitas vezes, tratar desse tema, e talvez seja o que o Alfredo já falou, um pouco de culpa das próprias pessoas que cuidam dessa carreira, das faculdades de contabilidade, deixar esse ambiente mais sexy, mais interessante, ter um outro viés, que não aquela visão do carinha com o chapeuzinho, com a luz em cima, camiseta, né, xadrez curta, etc. E terminando esse bloco aqui, só fazendo uma observação, né? O Alfredo usou um exemplo prático, né? Mas não faltam exemplos práticos de mercado em que a falta do controle contábil esconderam grandes fraudes e grandes problemas recentes. Vou até não citar nomes, mas a gente vê vários casos acontecendo, né? E geralmente quando a gente vai ver a contabilidade bem gerida ou bem acompanhada, poderia ter identificado alguma coisa que estava estranha, como o Gold citou nesse exemplo. Poderia, pelo menos, ter ter dado um alerta de que algo estava estranho. Né? Então... cara, assim, esse negócio eu acho que ele é tão relevante, assim, né, cara? Porque situações como essa que você menciona, assim, né? Às vezes elas podem ocorrer por uma falha, ou às vezes pode ser orquestrada por pessoas que têm um profundo conhecimento do negócio e são mal intencionadas, assim, né? Exato. Contabilidade é uma arma também, né? Então... É isso, né? É um remédio de tarja preta, assim, né? Tem que saber usar de maneira adequada mesmo, assim, né? É isso. Um exemplo claro de como a contabilidade ajuda numa discussão. Você falou bastante, né, Alfredo, de banco. Você precisa... o banco te analisa pela contabilidade, queira você ou não, né? E você vai te sentar para discutir crédito com o banco e você vê lá um imposto diferido no passivo, né? Eu já tive o desprazer de sentar com um analista de crédito que olhou uma conta nossa de passivo diferido e de imposto de renda e falou, olha, você está deixando de pagar imposto de renda. Eu falei, cara, isso é um passivo diferido, isso é um imposto diferido. Isso não é... Eu não estou devendo nada, não. Colocou no meu endividamento. E assim... Você vê que a falta do conhecimento vale para um monte de áreas, né? Você vê o próprio cara que faz análise de crédito, muitas vezes, ou se você, como tesoureiro, não conseguir sentar e discutir, explicar qual é a diferença do imposto diferido de fato, o imposto é devido, né? Você também perde. Vai tomar a decisão errada, né? A pessoa, o leitor dessa informação vai tomar a decisão errada. Né? Exato. E a gente está falando muito, Alfredo, de profissional de contabilidade, né? Assim, que escolhe um caminho diferente. Talvez não tenham tantos, eu conheço poucos, como você, né? Mas como é que o mercado enxerga um profissional de formação contábil que segue um caminho não tradicional? Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir muito a tua opinião desse profissional. Cara, assim, o que eu queria... Eu acho, assim, que no final do dia, né, assim, vai valer muito... Você, por exemplo, né, cara, assim, que não é um contador de formação, né, mas é um cara que entende muito de contabilidade, assim, né, e eu acho que, assim, se você quiser ter se eu fosse o dono do CRC lá, eu te dava o registro hoje, assim, que acho que você tem, a despeito de no teu curso, você tem toda a vivência e a experiência para discutir em pé de igualdade com os grandes graduados na matéria, assim, né? Então, eu vejo isso como assim, muito relacionado à experiência profissional que essa pessoa vai vivendo, assim, né? Eu acho que a formação, né, assim, ela é relevante, assim, né? Mas se pega um cara como você, assim, né, que na sua jornada aí da tua carreira, assim, né, você foi estudar e foi conhecer o assunto, né? Isso funciona bastante bem, assim, né? A minha experiência, assim, né? Ela mostra, assim, que aquela história, né? De eu ter criado o meu alicerce com essa formação, né? E a maneira como eu desenvolvi o meu trabalho e realizei o meu trabalho, eu acho que isso é mais um atributo, assim, sabe? É um valor e não necessariamente uma crítica a esse negócio, assim, né? Então, mas nós estamos falando aqui do executivo que seguiu uma trajetória executiva e não ficou ali circunscrito
né, e chegar no topo da posição da área contábil, assim, né? Então, eu vejo isso, eu não vejo isso como um preconceito, assim, né? Acho que se eu estivesse aqui analisando hoje um currículo, assim, né? Óbvio que isso é uma primeira parte do bloco da avaliação, se eu estivesse entrevistando alguém aqui para uma posição das empresas que a gente se envolve aqui, assim, né? O fato dele ter uma formação contábil não tira nada, né? Assim, na minha opinião, que gosto do assunto e conheço o assunto, no final do dia, acho que ela valoriza um pouco mais, assim, né? Então, acho que é um atributo importante para aquilo que você estiver procurando, assim, né? Então, eu encorajaria, sou suspeito para falar, assim, né? Até por conta de tudo isso que a gente está conversando aqui, mas, assim, né? Se eu tivesse aqui hoje, assim, né, em dois candidatos, assim, um com uma formação X e o outro com uma formação contábil, e eles fossem ticando todos os elementos e chegassem lá mais ou menos em pé de igualdade para uma posição desse tema que a gente está discutindo aqui, eu poderia ter uma certa tendência a escolher esse cara, porque acho que ele vai ter uma base um pouco mais sólida, assim, para os desafios da posição que a gente estiver buscando aqui, entendeu? Eu acho que isso daria um excelente corte, Alfredo, e eu concordo com você, tá? A gente procura bastante esse tipo de profissional, né? Porque que tem uma visão de negócio, mas que entenda de contabilidade, é muito difícil, né? Eu acho que você tem um profissional com engenharia ou administração de um business, mas vai fazer um MBA em contábeis, controladoria, esse profissional ganha muito, porque o que ele conhece de um business ali, e depois ele vai pegar essa dinâmica. A gente viu alguns aqui, né? Então, você falou de contrato, você vai ver a entrevista, você vê esse diferencial. Quando ele percebeu, porque você vê que ele percebeu o valor daquilo, vezes depois da carreira principal, e acelerou um MBA, alguma coisa assim nessa linha, para pegar o alicerce. Eu acho que isso mostra que entendeu a dinâmica de negócio, né? Que eu acho que... Agora, Alfredão, não é fácil. Você pega aí uma garotada que estuda em faculdades de negócio, economia, algumas de administração, com um preparo e sofisticação diferente do que é uma carreira tradicional ou uma preparação acadêmica do ponto de vista contábil, que ela é mais voltada para a carreira, de fato, como contador, né? Me parece que existe ali, da mesma maneira que uma pessoa que estuda negócio e não entende contabilidade, tem um gap gigantesco, talvez seja um gap mais difícil de ser coberto do que o contrário, do cara que estuda contabilidade no início da carreira e conseguir se adaptar à visão de negócio, né? Mas para esse profissional que estuda contabilidade e quer seguir uma carreira mais executiva, né? Quais que são os caminhos ali, as dicas, as sugestões que você daria para essa pessoa se preparar para complementar os estudos dela, tanto em termos acadêmicos, complementares, quanto em experiências profissionais? Você daria de dica para esse cara? Eu falo, eu vou te mentorar aqui como carreira, cara, para você chegar lá para ser um diretor financeiro. Segue esse caminho aqui, ó. Estuda isso, procura as carreiras assim, trabalha. Cara, assim, eu confesso a você assim, que eu não estou a par assim, de como é que está a grade curricular hoje do curso de contabilidade. Assim, certamente ela evoluiu da época que eu estudei para cá, mas eu ainda tenho uma convicção, assim, vou me arriscar aqui, sem conhecer no detalhe como é que está a grade curricular hoje, a dizer o seguinte, assim, a gente tinha que olhar para essa grade curricular e, ao invés de fazer um curso de formação de contabilidade, a gente deveria fazer um curso de formação de controladoria, né? Porque a minha visão, cara, é um pouco o seguinte, assim, né? Os sistemas ERPs, né? E agora aí os IAs da vida, assim, cara, essa parte mecânica e processual da contabilidade, você tem que investir muito assim, né, na implementação do IRP, né, e colocar a inteligência ali das partidas dobradas, assim, né, e espalhar isso na organização, que isso já vem pronto, assim, né. Então, aquela função tradicional do contador, assim, né, ela está acabando, cara, assim, né? Eu tomo um exemplo para mim assim, o preenchimento da nossa declaração de imposto de renda aqui no Brasil, né, cara, assim. A Receita Federal já está fazendo, hoje a gente
preencher o imposto de renda apontando as diferenças daquilo que ele captura na nuvem, né? Então, assim, aquilo que era o modelo tradicional de contabilidade, a lógica dos sistemas, elas estão cada vez mais automatizando isso, né? E o cara de contabilidade que estiver começando a carreira, né, para a base, o conselho que eu ganhei lá atrás, assim, né, da base, ele tem que cada vez mais trabalhar para ele viver com o produto daquilo que a contabilidade gera de forma mais automática hoje. Por isso que eu estou fazendo uma provocação, mudando o nome aqui para ser um cara de controladoria e não um contador, assim, sabe? Ele tem que... O nosso produto aí, o Accountify, ele se prontifica muito, né, a fazer isso, assim, né? Ele disponibilizar da forma mais precisa e automática possível o dado, né, para as pessoas que utilizam dessa ferramenta, assim, né, lidarem com a informação e não produzir a informação. Então, às vezes, quando eu olho hoje os escritórios de contabilidade ainda, eu fico desesperado, que são aqueles caras que ainda fazem, né, produzem a informação, assim, né, e essa informação ela está cada vez mais automatizada. E o serviço, assim, né, o profissional ainda no âmbito da área contábil, ele tem que cada vez mais estar preparado para trabalhar a informação que o sistema vai gerar para ele e como é que ele lida com isso, né? E eu acho que isso, assim, cara, né, seja para ele seguir uma carreira de um controller ou de um tesoureiro, e aí vai seguindo para lá, né, ele precisa ter essa visão e esse conhecimento, e depois, à medida em que a carreira dele vá seguindo os rumos, aí seja para um lado, seja para o outro, ele fazendo essas especializações, assim, né, de um MBA de finanças, né, de olhar alguma coisa de tesouraria e tudo mais, assim, né? Então, eu vejo muito para isso, assim, cara, assim, né, e acho que, assim, das histórias que eu já tive de trabalho, assim, eu acho que o nosso grande desafio sempre foi, assim, né, cara, transformar os nossos analistas em analistas de fato, né, e não aqueles caras que ficam processando informações, assim, né. Então, eu quando olho para o futuro, assim, né, esse desafio como eu já trabalho há muitos anos nessa área, assim, né, e acho que a maior ocupação dos times que eu me envolvi até um pouco tempo atrás, assim, né, ele teve muito centrado na produção da informação. A gente tem que ter cada vez mais profissionais especializados em receber o produto dessa informação e saber o que ele faz com esse dado e como é que ele provoca a organização para passar as informações de métricas de desempenho, de oportunidades, de planejamento e coisas dessa natureza, assim, né? Então, ainda na formação básica, assim, fora tirar lá o diploma, seguir o currículo, bota a tua cabeça, né, para pensar assim, eu tenho que direcionar minha carreira para ser um cara que vou saber interpretar aquele dado que a contabilidade está me entregando ali, e como é que eu contribuo com a organização a partir daquela informação e do conhecimento que eu tenho, né? E aí, à medida em que a trajetória vai, né, o cara vai direcionar, depende, né, o caminho ele é diverso, assim, né? Eu estava numa contabilidade, fui para planejamento financeiro, depois fui para tesouraria financeiro e depois peguei um pouco mais da visão do todo, assim, né? Então, e aí eu acho que existem muitas oportunidades de cursos de especialização, assim, né, de uma especialização em controladoria, uma especialização em tesouraria e algumas coisas mais na área de finanças, assim, né? Então, eu acho que para o cara não ficar refém, né, daquela posição tradicional, assim, né, de ser um cara que vai ficar ali na área contábil produzindo informação, ele tem que se estimular e buscar os caminhos, né, para, de fato, ser o tal do analista contábil e não do produtor, analista financeiro, contábil, seja lá o nome que a organização der para essa função. Mas assim, acho que a carreira dele vai andar e vai crescer quanto mais analista ele for e menos produtor de informação ele estiver sendo. E eu acho que essa função ela está cada vez menos relevante porque a nuvem, né, a informatização de tudo, ela está deixando isso cada vez mais automático, entendeu? Ou seja, cada vez mais a contabilidade ela precisa ser uma fonte de geração de insights para tomada de decisão, cada vez menos uma obrigação acessória só. Exatamente, porque eu acho que esse negócio, a obrigação, cara, é a brincadeira do imposto de renda aqui, né? Você é gringo agora, cara. Nós aqui, eu e o João aqui, que estamos aqui no Brasil,
você entra lá no ECAC, lá, o cara, a Receita Federal já entrega a sua declaração de imposto de renda parcialmente preenchida, né? O dia, e cada vez mais ela vai estar mais completa, né? Assim, acho que hoje ainda a gente tem um grau de complemento ali importante para fazer, assim, né? Mas do jeito que o sistema está evoluindo, assim, ela vem cada vez mais completo, e acho que acho que o target lá da turma da Receita Federal é que você dá um check, assim, e que faz todo sentido, né? Na prática, quem quer fazer tudo certinho, o ideal é que venha tudo preenchido, porque ninguém quer cometer erro de preenchimento. É o que vem. E quando você joga isso para pessoa jurídica também, né, cara? Nota fiscal eletrônica, assim, né? Para venda, para compra, junta tudo ali, está praticamente pronto. E aí, assim, né? O que eu faço com isso, assim, né? Então, eu acho que a transformação, essa carreira, assim, né? Essa carreira contábil, ela passa por um momento de transformação, entendeu? Assim, né? Porque o perfil muda, o perfil de atuação. Ele já está mudando, assim, já mudou já há um certo tempo, mas eu acho que é cada vez mais, assim, sabe? Esses movimentos de IA agora, assim, naquele dia lá que nós tivemos aquele evento do Accountify ali, né? As ideias, assim, né? Que a turma está aí trabalhando, né? Com as automatizações e a inteligência artificial, eu acho que tem aplicação para a área contábil, né? E vai deixar essas coisas cada vez mais automáticas, assim, né? Sim, sem dúvida. Vários estudos indicam que a contabilidade é uma das carreiras que vai ser mais impactadas por inovação, e a cada 10 estudos, 8 coloca a contabilidade entre os 3 primeiras carreiras mais impactadas, né? E aí, nessa linha, Alfredo, um pouco fora aqui do roteiro, mas a gente tem a contabilidade é um dos cursos mais procurados do Brasil, né? Portanto, a gente tem um volume hoje de profissionais enormes dentro da contabilidade. Até a última vez que eu vi, a gente tinha mais ou menos 90 mil escritórios de contabilidade no Brasil. Então, existe uma quantidade enorme de profissionais de contabilidade no mercado. E ouvindo tudo o que você falou, e obviamente essas pessoas estão bem alinhadas e entendem o impacto da inteligência artificial, as novidades que tem em tecnologia vão impactar na carreira delas, muitos estão começando, é mais fácil adaptarem, né? Mas é possível migrar de carreira, como que uma pessoa ali com 10 anos de carreira, por exemplo, jovem ainda, mas 10 anos de carreira, dentro de um escritório contábil, numa visão mais tradicional de entrega de valor, como é que essa pessoa migra para uma visão mais estratégica, para poder seguir uma carreira executiva eventualmente? Assim, eu acho que quando você fala de uma forma... essa figura que você desenhou aqui, né, de um funcionário dentro de um escritório de contabilidade, né, eu vejo, assim, primeiro é um pouco da atitude da pessoa, assim, né, do inconformismo e de tentar ter uma visão de que o futuro vai ser muito diferente do que é a realidade hoje que se vive, então você tem que se mexer, sair da sua zona de conforto e buscar um caminho. Eu acho que tem um primeiro desafio, que eu acho ele bastante difícil, cara, assim, né, aquele período maravilhoso que eu convivi com vocês aí, mais de perto lá no Accountify, que a gente visitou alguns clientes e alguns escritórios de contabilidade, né, cara, assim, é a gente tentar, lá na estruturação da área contábil, tentar convencer os escritórios de que o produto que ele tem que entregar daqui a pouco, deveria ser já, mas assim, se não der para ser já, seja daqui a pouco, é um produto diferente do que ele entrega hoje, né? E esse outro produto é um produto que entrega valor, assim, para o cliente, né, cara, assim, você entregar um pouco do resultado daquilo que você processa e não o processamento daquilo que ele te pede para fazer, né? Então, assim, acho que o primeiro desafio daquele carinha que a gente visualizou aqui é se ele tem que tentar provocar lá dentro da organização que ele está envolvido, se a gente procura, como é que a gente provocar essa discussão lá para ver se você consegue convencer as pessoas a trabalhar para entregar um negócio diferente, assim, né? E eu reconheço, assim, muito baseado naquele período que a gente viveu, que eu vivi junto aí com vocês, que essa tarefa não é simples, assim, né, cara? Assim, existe um paradigma aí, uma referência de tudo,
das pessoas ficarem ali, né, na sua zona de conforto fazendo aquilo que faz hoje, que se eu fosse dono de um escritório, eu estaria vendo isso hoje muito mais como uma ameaça e tentando me coçar, assim, né, como é que eu vou me mexer para tentar reverter esse negócio, né? Agora, e como eu falei, né, sempre partindo das atitudes das pessoas, assim, né? E aí, assim, né, mas não sendo... Essa é uma maneira de tentar fazer alguma coisa diferente dentro daquilo que você está, assim, né, daquilo de onde você trabalha, assim, né? Mas se não for por aí, cara, assim, eu acho que você tem que começar a buscar suas oportunidades e tentar numa linha... se eu tivesse hoje, né, com uma idade, né, com esse profissional com 10 anos de carreira, já estou com 40 anos de jornada, que se eu tivesse há 30 anos atrás, assim, né, cara, eu iria tomar uma atitude de sair aqui da minha zona de conforto e buscar, né, algum tipo de atividade cujo principal, assim, o parâmetro fundamental dessa minha mudança seria trabalhar com o produto da informação e não com aquela história de ficar quebrando a pedra para produzir o dado, e aí quando você termina de produzir o dado, já está na hora de começar a quebrar a pedra de novo, porque o mês virou e você tem que começar a fazer esse negócio outra vez, entendeu? Acho que as pessoas têm que se indignar com esse tipo de atividade, né? E procurar trabalhar com análise, efetivamente, não com produção de informação. E aí, à medida em que você vai experimentando e desenvolvendo isso, naturalmente, assim, né, essa atividade vai te levar a buscar a complementação da sua formação, buscando cursos, extensão universitária, fazer um MBA, ou fazer uma pós-graduação, coisas desse tipo, né? Não, ontem eu vi uma expressão com o professor Hélio Azevedo, que a gente estava conversando sobre automação do processo de vendas, etc., e ele trouxe uma expressão que eu adorei, vou adotar agora, que é que não existe... atalho para horas de voo, né? Não existe. E a gente pode correr atrás e tal, mas muita coisa vem da experiência. E aí, muitas vezes, um profissional que quer migrar a carreira para uma carreira mais estratégica, muitas vezes ele tem que fazer ele tem que recuar um pouco na carreira, talvez ele tenha que ter um preparo em casa, familiar, financeiro, para poder fazer um downgrade na carreira, né? Para poder se preparar, porque ele não tem como vivenciar coisas que ele não viveu, ele tem que viver, não tem jeito, ele não vai aprender, para ele poder aí então dar um passo que usa o conhecimento técnico que ele tem, uma visão mais estratégica. É muito difícil, a gente viu movimentos passados aqui de uma pressão muito grande das pessoas falando, olha, o contador tem que ser consultor, porque a gente está falando aqui de carreira tradicional, mas também a gente pode falar que o contador de escritório pode ser mais estratégico também, pode ser mais consultivo, e vários estão indo nessa linha, vários, ainda pouco perto da quantidade que a gente percebe, porque a pressão da burocracia brasileira impede que o cara tenha tempo para investir um pouco mais nisso, né? Mas na própria carreira de contador, o cara pode ser mais consultivo, por que não? Mas, de novo, ele não tem shortcut aí para horas de voo, ele precisa de algum jeito buscar caminhos práticos de agregar valor, né, para entrar numa discussão e gerar insights, gerar valor. E essa pressão que teve do contador consultor veio como uma pressão de que, olha, o mercado vai passar por cima de você, mas também foi uma discussão que houve, mas sem soluções práticas. Sem preparo, né? Sem preparo, né? Sem preparo, assim, olha, você tem que ser consultor, mas tá bom, mas como, né? Como que eu consigo migrar? Ou como que eu consigo agregar esse lado na minha vida aqui, né? Dado todo o problema que eu tenho no dia a dia? É muito difícil, né? Desculpa, João, quer complementar? Não, eu acho que a ideia do consultor em qualquer área é um cara que tem experiência de negócios diferentes aplicada. Então, você paga caro, às vezes, para um consultor para que ele traga o conhecimento que ele tem de N negócios quando você tem um negócio só, você está dentro de um mercado. Então, não é simplesmente, eu vou mudar a chave aqui e a partir de amanhã o João é um consultor de assuntos médicos, por exemplo. Não é uma coisa que eu mudo, que eu defino, né? É uma coisa que você precisa construir, criar história para que esse conhecimento. E aí a contabilidade deixa de ser algo de controle, uma ciência de controle, controlar as coisas, de organizar, para ser, na verdade, uma ferramenta que você usa
né? Mais uma ferramenta super importante que você usa para tomada de decisão baseada no conhecimento de negócio. Né? Eu acho que... Desculpa, João, pode falar. Esse é só para terminar, eu acho que a gente tirar a contabilidade do papel, né, de contabilidade por si, e, cara, a contabilidade como uma ferramenta da tomada de decisão efetiva, né? Ela fica muito poderosa quando é vista assim. Então, o que eu só queria fazer um complemento, de novo, mais uma historinha, assim, né? O Gold, há pouco tempo, na última fala dele aí, ele falou, né, assim, que vou voltar para o profissional de contabilidade, assim, como é que ele faz diferente, assim, né? O Gold chegou a mencionar, assim, né, do cara repensar, sair da zona de conforto, repensa as coisas, ver quais são os trade-offs para poder seguir um novo caminho, assim, né? Eu, naquela empresa de ferroligas, assim, né, que eu estava voando ali, né, na área contábil, não sei o quê, aquela empresa tinha um controller, assim, né? E esse controller, depois ele saiu de lá, foi para Bahia Sul e me levou para Bahia Sul, assim, né? Mas enquanto a gente estava trabalhando lá na empresa de ferroligas, ele chegou um dia, me chamou e falou assim, cara, tu tem que sair daqui e entrar numa empresa de auditoria. Vai ser pica-pau, né, numa empresa de auditoria, que eu acho que ela vai ser super relevante para tua trajetória, assim, né? Eu, na época, assim, né, eu não consegui mudar para... Eu ia entrar na Price, Gold, assim, o cara, ele já tinha sido auditor lá da Price, gerente, sócio, eu não me lembro mais qual era a função, ele falou, vou te colocar na Price, né, assim. E aí eu peguei, analisei e não consegui tomar essa decisão, porque se eu fosse sair para lá, eu não ia conseguir pagar minha faculdade, né? E aí eu acabei ficando e seguindo o caminho assim. Eu acho que minha carreira, talvez ela poderia ter tido uma outra inclinação, assim, a trajetória pudesse ter sido até um pouco mais acentuada ou mais rápida, se eu tivesse tomado essa decisão lá atrás. É que a minha conta não fechou. Eu acho que a Price perdeu um grande sócio. Mas são os trade-offs, entendeu, cara? Assim, né? É o preparo que eu falo, né? Você precisa ter um preparo, isso. Algum tipo de respaldo para fazer esse movimento. Que eu fiz, né, Alfredo? Eu comecei a minha carreira numa rede de varejo no Rio de Janeiro, chamado Casa e Vídeo, onde, na área comercial, que obviamente não é meu tino, mas graças a Deus serviu para eu conhecer a minha esposa e vários amigos. E eu já era CLT e tal, e tinha uma carreira ali, e passei no processo de trainee da UI, e tinha um respaldo, pude abrir mão do salário, etc., né, para poder ir para uma carreira de auditoria, que na época eu pagava muito mal, né, não sei como está hoje, mas eu fui com essa visão de ganhar conhecimento, e eu posso dizer aqui que, entre outros movimentos da minha carreira que eu fiz, alguns difíceis, esse foi o mais importante. Uhum. Esse foi o mais importante. Talvez outros tenham tido impactos maiores, mas esse foi o mais importante, porque esse abriu um leque de oportunidade, de conhecimento, que realmente foi transformacional na minha vida. Esse conhecimento que você disse, que eu tenho contabilidade, etc., óbvio que eu estudei técnico, mas não é ali que eu aprendi na Ernst Young, como trainee, foi uma relação danada, mas eu aprendi muito ali. É isso aí. Muito bom. Legal. Bom, caminhando para o finalzinho, Alfredo, só alguns highlights aí que são interessantes você deixar. Se você pudesse destacar os maiores aprendizados aí na tua carreira mesmo, que você gostaria de deixar aí para os mais jovens, aí eu me incluo. Eu não tenho 10 tanto anos mais de carreira, mas também não tanto mais, né? Queria que você deixasse alguns ensinamentos aí de quem já viveu muita coisa legal. É difícil. Legal. Cara, assim, né, eu diria o seguinte, assim, né, a minha vida profissional, assim, né, ou melhor, a minha jornada, né, assim, ela é muito mais pautada pela vivência prática e pelo trabalho do que pelo banco da academia, assim, da escola, assim, né, cara? Eu fiz os requisitos, eu fiz meu curso de contábeis, eu fiz meu MBA lá na USP, mas, assim, cara, eu trabalho desde os 15 anos, assim, né? Então a minha trajetória, ela vem muito da prática, e o que eu acredito, né, assim, é que as pessoas, o sucesso profissional das pessoas, ela se dá muito assim, né, por trabalho, né, por sorte e por lealdade às pessoas com quem você está se relacionando, assim, né. Especificamente no nosso tema, na nossa jornada, assim, cara, e é uma
puta ingratidão mesmo eu não lembrar o nome do cara lá que me deu aquela dica. Assim, cara, eu segui ali por intuição uma informação de um cara que eu admirava e que ele acabou me dando eu acho assim que o meu curso de contabilidade, vindo por essa dica desse cara, foi o alicerce fundamental da minha carreira, assim como eu vou me arriscar a dizer aqui que essa migração do Gold aí na Ernest também acho que foi uma plataforma importante para aquilo que ele desenvolveu, assim, né? Então, faça uma coisa... o nosso tema aqui, né, cara, assim, eu fiz contabilidade não para ser contador, assim, né? Eu consigo afirmar isso hoje, né, cara, muitos anos depois de ter escolhido o curso, assim, mas eu acho que esse negócio, eu sempre tive essa inquietude, né, de querer fazer coisas diferentes, de querer aprender determinadas coisas. Agora, um bom curso, né, a sua turma que está aí para escolha, esse dado que o Gold mencionou agora há pouco aí, né, cara, que o curso de contábeis, ele é um curso super buscado aí, né, assim, eu acho que é o quarto maior aí nas escolhas aí. Eu acho que quanto mais o garoto que estiver lá se preparando para prestar o vestibular, escolher o curso, ele pesquisar, estudar, fazer a pergunta que eu fiz para o meu amigo lá, né, ele tiver uma curiosidade de tentar entender como é que essas coisas, né, oxalá ele encontre alguém que possa dar uma boa dica para ele ter uma boa leitura. Eu acho que isso é relevante, porque vai ser uma base bem importante, assim, né? E aí, cara, assim, né, uma vez que você começou e fez essa base, assim, né, eu acho que as pessoas, assim, aquela história que você lembra lá quando eu estava aí com vocês, né, João, da classificação contábil, assim, né, cara? Eu cheguei na empresa lá com 2 anos de contabilidade atrasada, trabalhei uma semana, eu liberei uma caixa de contabilidade, de classificação que estava lá empilhada e chegaram 2 novas. Eu falei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente porque eu não vou morrer fazendo esse troço aqui, cara, assim, né? E eu dei um jeito lá que eu resolvi isso, não porque eu queria entregar e me livrar da pilha de coisas que estava chegando lá, porque eu queria fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que agregasse valor, né, para o meu conhecimento, né, e para a companhia que eu estava trabalhando, entendeu? Então, eu acho que as pessoas, aí, os profissionais que estão começando as suas carreiras, eles têm que ter essa obstinação, assim, sabe, cara, assim, olha, né, o começo é difícil, você vai fazer coisas mais automáticas, mas desde o D0, né, procure, né, assim, fique inconformado, né, assim, em tentar cumprir com essa obrigação inicial, que acho que é o pedágio que você tem para entrar, mas para buscar fazer coisas que efetivamente agreguem valor, assim, né? Terceiro, que é o meu mantra para o Gold, que ele já passou para você, sim, cara, contabilidade gerencial e contabilidade contábil deve tender para ser a mesma coisa, né, assim, cara, assim, porque o método é perfeito, assim, sabe, o Luca Paciolo lá, quando inventou, ele fez um negócio, aliás, eu li um livro outro dia, a biografia do Leonardo da Vinci, o Luca Paciolo era amigo do Leonardo da Vinci, não sei se vocês sabiam disso. Não. Tá lá na biografia do cara. Então, o cara inventou um negócio da época de Leonardo da Vinci que funciona até hoje, entendeu? Então, não há muito o que ficar inventando aí, porque esse negócio de gerencial, ele só vai dispersar e pode levar a você fazer uma contabilidade criativa e que te leve a ter tomar decisões erradas baseadas em informações erradas. Assim, eu respeito, reconheço e acho que alguma coisa gerencial tem que ter, mas você tem que lutar sempre para que as coisas sejam únicas, assim, né? No limite, para tentar buscar, tem que ter esse objetivo, assim, né? E, cara, e finalmente, assim, né, acho que o último ponto, assim, né, para os profissionais aí, para os estudantes, assim, cara, essa indústria vai mudar, né? Então, assim, pensa diferente, né? Assim, pensa em fazer, o que nós chamamos aí agora há pouco aqui de consultor, assim, né, cara? Assim, comece a tua carreira e desenvolva a sua carreira, né? Porque esse troço vai mudar, assim, né? Já mudou bastante, assim, e vai mudar mais, assim, esses prognósticos que fazem aí das ameaças para a carreira, assim, né? Eu acho que ele está tirando, assim, né, a parte chata da contabilidade. Assim, a automatização, ela está tirando aquela parte chata e vai sobrar o filé, né, para trabalhar com isso. Então, assim, né, essas pessoas que estiverem buscando, bota isso na cabeça e procure e lute por isso, assim, né, para você buscar fazer aquela coisa que é prazerosa e que, né, que cria valor, né, para você, né, que traz conhecimento para você e cria valor para o negócio ou para a empresa que você está envolvido, entendeu?
Não, Alfredo, perfeito. Você falou duas coisas aí que norteiam essa geração, né? Deveriam resiliência, tá, e obstinação. Então, ao mesmo tempo que tem que ter obstinação de fazer algo para além, também vai ter que ser resiliente de fazer, às vezes, coisas que a gente não gosta. É isso. Porque, né, assim, trabalho também não tem como fugir, né? Não é ficar na praia passeando, não tem muito jeito. Tem que fazer coisas que você não gosta. Super bem resumido, acho que é isso mesmo. E isso eu acho que é um tema dessa nova geração aí que vai encarar a contabilidade com um viés totalmente diferente do que, né, a geração de vocês dois aí. Claro. E aí, Alfredo? Você colocou na minha prateleira aqui, tu tá... Pô, Alfredão, quem me colocar na tua prateleira, eu só tenho que agradecer. É na idade, vai aquele sacaneiro que foi na idade. A idade é o detalhe, pô. Tá na prateleira do Alfredo, para mim é uma honra, cara. Na minha prateleira de competência já está há bastante tempo. Já. Nada, que isso. Você é professor. Deixando os elogios de ambas as partes aí. Só para finalizar, Alfredo, tem alguma dica de livro, de alguma coisa que você tem de cabeceira aí Aí falando de negócio, né? Não precisa falar de contabilidade, mas de negócio, vida, você deixa... Cara, assim, eu já te falei, eu sou o cara da prática, não sou o cara da literatura e da academia, assim, né? Já li bastante coisa, assim, não tenho nada que seja um grande best-seller assim, né, cara, assim, mas eu acho que as pessoas, assim, né, eu acho que tem muita oportunidade de se buscar conhecimento, né, em instituições aí, né, que vão complementando a sua base de conhecimento para você desenvolver o seu trabalho, entendeu? Eu acho que a arte, assim, como tem muita coisa sendo ofertada, assim, né, eu acho que a primeira coisa importante é você tentar, nas suas reflexões, ou conversando com as pessoas aí que te orientam ou que te inspiram, assim, né, cara, que elas te ajudem a fazer as escolhas certas nos momentos adequados para você fazer as boas escolhas e ir complementando o seu conhecimento aí em cursos específicos, assim, né? Buscar referências, né? Pessoas... Buscar referências. O Gold brinca aqui, né, dizendo que eu sou aí uma espécie de inspiração ou de mentor para ele, e eu tive o meu também, entendeu, cara? Assim, né? Então, eu acho que todo mundo deveria ter essa referência, assim, sabe? O CFO da Suzano lá, que eu trabalhei com ele muitos anos, que é o Bernardo, esse cara é meu mestre, assim, né, cara? Então, assim, muito do que eu direcionei para minha carreira e discuti com ele foi me ajudando e contribuindo muito para esse desenvolvimento, assim, né? Eu li uma vez o livro daquele Jack Welch lá, ele falava assim que todo executivo devia ter um anjo ali, que era um cara de conhecimento de tecnologia para ajudar a cabeça da velha guarda, assim, que ainda não tinha muita familiaridade, assim, né? E eu acho assim, né, cara, assim, a minha experiência, assim, né, eu acho que a gente sempre tem que ter alguém, o cara que me deu a dica do curso, o Bernardo, que foi meu grande mestre aí na minha trajetória, assim, acho que todo mundo deveria selecionar alguma pessoa de referência, assim, se aproximar dela e debater coisas para que elas ajudem você a ir construindo a sua carreira e a sua trajetória, sabe assim, né? Eu acho que talvez essa seja, resumindo assim um pouco da minha trajetória, e eu acho que funcionou assim desde lá de trás da base, né? E no desenvolvimento da minha carreira, eu sempre tive de olho em tentar localizar pessoas que me inspirassem assim, e que eu de uma certa forma ter algum tipo de conexão com ela para aprender, para dividir, para me aconselhar, porque eu acho que isso é relevante para qualquer carreira, acho que não é só para essa que a gente está falando aqui, mas de uma maneira geral isso funciona, né? Perfeito. Perfeito. Bem, Alfredo, a gente podia ficar aqui muito tempo batendo papo, é sempre um prazer conversar com você. Foi muito legal, gostei muito. A gente encerrar aí para liberar teu tempo. Queria só fazer um reforço aqui, que esse tema que a gente trouxe, a gente não quer induzir que seguir uma carreira de contador é ruim, de forma alguma. A gente acha que, como você bem falou, a gente entende que essa pessoa também precisa mudar para poder entregar um bom serviço e manter ali a empregabilidade, precisa mudar. Mas o nosso objetivo aqui é voltado para aquele que quer pensar fora dessa carreira, o que ele deve se preparar. Isso, né? A gente gostaria de deixar isso bem claro. E, Alfredo, de novo,
super obrigado. Você é uma referência para a gente, talvez uma das pessoas mais importantes aqui na trajetória da Account.Fi, um dos primeiros apoiadores, investidores. Então, obrigado mais uma vez por todo o apoio, pelo teu tempo aqui com a gente. Espero que tenha sido legal para você também. Muito, então, muito. Sempre um prazer estar com vocês, cara. E muito boa a conversa aqui, adorei o papo. Vamos fazer mais vezes. Que a audiência goste aí, né? Assim, espero que a turma curta aí, que a gente possa, de alguma maneira, ter aberto a mente das pessoas ou contribuído aí com alguma informação, algum toque importante para que as pessoas consigam ter sucesso aí nas suas trajetórias. Só o teu fã-clube aqui, que não tem oportunidade de lidar com você no dia a dia como a gente tem, que já vai ser confortante para essa turma ter essa oportunidade. Então, Alfredão, super obrigado. Legal. Vamos marcar outros papos, que para o nosso público aqui, para a nossa audiência, é muito relevante esse tipo de discussão, né? Fala-se pouco desse tema, então a gente está muito feliz aqui de ter você, obrigado. E para você que gostou desse papo, né, com o Alfredo, com o João, não deixa de se inscrever nos nossos canais, estão todos aqui disponíveis, e já se liga no próximo episódio, que daqui a pouco vão ter mais novidades aqui. Obrigado.